Há pessoas que passam o dia inteiro cansadas, sem entender exatamente por quê. Não fizeram nenhum esforço físico extraordinário, não enfrentaram uma grande tragédia, não atravessaram um desastre visível, mas por dentro parece que viveram uma guerra. E quase sempre essa guerra não começou em algo gigantesco. Começou em pequenas reações espalhadas ao longo do dia. Uma mensagem que não chegou, um tom de voz que incomodou, um atraso que pareceu desrespeito, uma crítica simples que soou como rejeição, um silêncio que foi interpretado como frieza, uma contradição que acendeu um incômodo desproporcional. E quando a pessoa percebe, já perdeu a paz mais uma vez. Não porque o mundo a destruiu, mas porque ela foi se entregando, pouco a pouco, a tudo o que a tocava. Esse é um dos erros mais silenciosos e mais devastadores da vida emocional. Reagir a tudo, reagir a cada detalhe, a cada mudança, a cada desconforto, a cada sensação que surge, como se tudo precisasse de uma resposta imediata da alma. E se isso conversa com alguma coisa que você vive por dentro, então fica comigo até o fim, porque hoje nós vamos tocar em algo muito mais profundo do que parece. Vamos falar sobre o hábito de perder a paz, não por causa da vida em si, mas por causa da forma como você participa emocionalmente dela. E se em algum momento dessa reflexão você sentir que ela está colocando em palavras algo que você já vive em silêncio há muito tempo, se inscreva no canal, deixe seu like e me conte nos comentários em que situação você mais percebe que reage sem necessidade. Porque às vezes, a mudança começa exatamente quando aquilo que era automático finalmente se torna visível. Existe um detalhe nisso tudo que quase ninguém percebe com clareza. O problema nem sempre está naquilo que acontece, mas na velocidade com que a mente transforma o que acontece em ameaça, ofensa, rejeição, humilhação ou sinal de algo maior. Quantas vezes o seu dia não estava necessariamente ruim, até que uma única coisa ocupou tudo? Um comentário atravessado, uma resposta fria, uma pequena frustração, um mal-entendido, uma quebra de expectativa e pronto. O episódio era pequeno, mas a reação tomou proporções imensas. De repente, o coração fecha, a mente dispara, o corpo tensiona, o humor muda. E tudo o que estava razoável perde a cor. É assim que muita gente vive, não propriamente em contato com a realidade, mas em contato constante com a interpretação emocional imediata da realidade. E isso desgasta de um jeito profundo, porque a pessoa não está só enfrentando os fatos. Ela está enfrentando também o efeito amplificado que produz dentro de si cada vez que reage além do necessário. O estoicismo enxergou isso com uma lucidez impressionante. Nem tudo o que acontece fora merece entrar e se instalar dentro. Nem toda situação precisa de uma resposta emocional intensa. Nem toda provocação exige combate. Nem toda opinião exige defesa. Nem toda tensão precisa virar conflito interno. Existe uma força muito rara em não se mover por tudo. E muita gente ainda não entende isso, porque cresceu associando intensidade com verdade. Se sente muito, acha que é profundo. Se responde na hora, acha que é autêntico. Se explode, acha que está sendo sincero. Mas nem toda intensidade é profundidade. Muitas vezes é apenas desorganização emocional. Nem toda reação rápida é coragem. Muitas vezes é apenas impulsividade travestida de personalidade. Nem toda explosão é verdade. Às vezes é só uma ferida antiga usando o presente para continuar falando. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de admitir. Em muitos momentos, você não reage apenas ao que está acontecendo agora. Você reage também ao que aquilo desperta do que já aconteceu antes. O silêncio do outro toca memórias de abandono. A crítica toca antigas feridas de inadequação. A discordância toca a necessidade de provar valor. O atraso toca a sensação de não ser prioridade. O tom mais seco toca medos que não nasceram naquela hora. E então, a reação parece fazer sentido demais, quando na verdade ela é composta por muito mais do que aquele instante. Por isso, tanta gente diz, eu sou assim, quando na verdade apenas se acostumou a responder a partir de dores mal compreendidas. O padrão se repete tanto que começa a aparecer identidade. A inquietação vira estilo. A explosão vira sinceridade. A ansiedade vira jeito de ser. E aí a pessoa passa a defender a própria desregulação como se estivesse protegendo a própria essência. Mas existe um espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. E esse espaço, por menor que seja no começo,
é onde sua liberdade começa. É ali que você deixa de ser apenas reflexo do mundo e passa a ser presença consciente diante dele. O problema é que muitas pessoas desaprenderam completamente esse intervalo. O mundo toca, elas respondem. O mundo pressiona, elas se contorcem. O mundo contraria, elas desabam por dentro, como se qualquer coisa tivesse autorização imediata para decidir o tom do dia, a direção da mente e a condição do coração. Só que paz não é isso. Paz não é um estado em que nada incomoda. Paz é um estado em que nem tudo governa você. Essa diferença muda tudo, porque a primeira condição é impossível. O mundo continuará sendo imperfeito, imprevisível, às vezes rude, às vezes injusto, às vezes confuso, mas a segunda condição é uma construção interior possível, e ela muda a qualidade inteira da existência. Marco Aurélio escreveu para si mesmo como quem tenta se resgatar no meio do barulho. A alma assume a cor dos seus pensamentos. Essa frase deveria ser lembrada todos os dias, porque ela mostra algo decisivo. O que você alimenta mentalmente não fica apenas no campo abstrato, vai tingindo a sua vida interior. Se você se oferece o tempo todo à ofensa, à suspeita, ao ressentimento, à irritação, à necessidade de resposta, a sua alma vai assumindo essa cor. E depois, você já nem sabe mais quando começou a viver assim. Só percebe que se tornou alguém mais tenso, mais sensível a tudo, mais cansado, mais rápido para se perturbar, mas incapaz de descansar dentro de si. A reatividade constante endurece o coração e estreita a percepção. Você deixa de ver as coisas como elas são e passa a vê-las como o seu estado interno permite. Quando está ferido, tudo parece mais ameaçador. Quando está inseguro, tudo parece mais ofensivo. Quando está carente, tudo parece mais rejeitador. Quando está exausto, tudo parece maior do que realmente é. E então, não é mais o mundo que você enxerga, é o eco do seu próprio estado sobre o mundo. É por isso que reagir demais, quase nunca, é um sinal de poder. Embora no momento pareça força, na verdade, revela o contrário. Porque quando qualquer coisa consegue arrancar você de si, quem está no controle não é você. São os gatilhos, são os estímulos, são as circunstâncias, é o comportamento alheio, é o ambiente. Força verdadeira não é responder a tudo. Força verdadeira é não ser arrastado por tudo. É suportar um desconforto sem imediatamente transformá-lo em palavra, discussão, defesa ou drama. É sentir uma onda interna e ainda assim não obedecer a ela como se fosse ordem. É conseguir permanecer mesmo quando o impulso quer correria. E isso é uma forma de maturidade que o mundo moderno quase não ensina mais, porque vivemos numa cultura que incentiva a reação instantânea, opinião imediata, expressão contínua, indignação em tempo real. Tudo quer sua atenção, tudo quer sua emoção, tudo parece exigir posicionamento. Mas uma alma que participa de tudo termina esgotada e vazia. Você já deve ter percebido isso na prática. Às vezes nem aconteceu nada tão grande, apenas uma coisa saiu do esperado e de repente a sua mente entrou numa espiral. Uma pessoa visualiza sua mensagem e não responde. Em vez de ser apenas um fato aberto, vira logo uma narrativa. Me ignorou, perdeu o interesse, tá me punindo, fiz algo errado. Alguém faz uma observação pontual e a mente traduz como rejeição total. Um plano muda e aquilo já desperta revolta, frustração exagerada, sensação de perda de controle. Não aparece e a pessoa sente como se seu valor inteiro tivesse sido diminuído. O mais perigoso é que quase sempre o sofrimento não vem apenas do fato, vem principalmente da história interna que a mente constrói em torno dele. Sêneca percebia isso de forma brilhante quando dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quantas vezes isso não se confirma? Não foi a mensagem sem resposta que destruiu seu equilíbrio. Foi o que você concluiu a partir dela. Não foi a crítica em si. Foi tudo o que você acrescentou à crítica. Não foi apenas o imprevisto. Foi a resistência emocional que você opôs a ele. A mente reativa-o, amplia-o, dramatiza, generaliza, personaliza. Ela pega um detalhe e transforma em totalidade. Um episódio desagradável vira meu dia foi horrível. Um erro simples vira eu estrago tudo. Uma atitude do outro vira ninguém me respeita. Uma frustração vira sempre assim comigo. Percebe como esse movimento rouba paz? Você deixa de experimentar a vida como ela é e passa a experimentá-la através de uma lente saturada de exagero, medo e antecipação. E isso não afeta só sua emoção do momento, afeta o corpo.
O sistema nervoso aprende. O cérebro aprende. Quando você reage a tudo, ensina seu organismo a viver em prontidão constante. Cada contrariedade reforça a mensagem de que tudo é importante demais. Tudo é ameaça demais. Tudo exige mobilização. E então descansar fica difícil. Dormir fica raso. Respirar com profundidade parece raro. O prazer nas coisas simples diminui. O coração já desperta cansado, porque aprendeu que precisa estar de guarda o tempo todo. Talvez você tenha vivido assim por tanto tempo que já nem percebe o quanto está sobrecarregado. Há pessoas que passam anos sem descansar verdadeiramente por dentro. O corpo até para, mas a mente não. Ela continua respondendo, antecipando, lembrando, se justificando, refazendo conversas, imaginando conflitos, tentando controlar cenários. É um cansaço que não se explica pelo que foi feito, mas pelo volume de energia desperdiçada, tentando administrar emocionalmente tudo o que acontece. E existe um nome silencioso para isso: vulnerabilidade permanente. A pessoa acha que está sendo forte porque sente tudo, responde tudo, percebe tudo, mas na verdade está à mercê de tudo. Basta uma alteração no ambiente para que o centro desapareça. Basta uma frustração pequena para que a paz seja entregue. Isso não é intensidade bonita, isso é fragilidade não reconhecida. E aqui é importante fazer uma distinção muito honesta. Não estamos falando de virar alguém frio, indiferente ou passivo. Não se trata de se anular, de aceitar abuso, de tolerar desrespeito em nome de uma falsa serenidade. Essa confusão é comum, mas perigosa. A pessoa centrada não é a pessoa sem limite. É justamente o contrário. Só alguém que não está tomado pelo impulso consegue colocar limites com verdadeira clareza. A pessoa reativa responde no excesso e depois se arrepende. A pessoa centrada responde com firmeza limpa. Não grita para provar força. Não humilha para se impor. Não explode para marcar posição. Ela sabe o que aceita, o que não aceita, o que precisa ser dito e o que nem merece sua energia. Isso é autoridade interior. Isso é força madura. Explosão impressiona por um instante, mas estabilidade transforma tudo ao redor. O barulho chama atenção. A compostura gera respeito. Talvez uma das maiores chaves para recuperar a paz seja esta: parar de tratar toda emoção como ordem. Sentir vontade de responder não significa que você precisa responder. Sentir raiva não significa que deve agir a partir da raiva. Sentir ansiedade não significa que a sua interpretação está correta. Sentir urgência não significa que a situação é realmente urgente. Muitas das grandes complicações da vida nasceram desse erro. A pessoa sentiu e tomou o sentimento como instrução. Sentiu e obedeceu. Sentiu e falou. Sentiu e atacou. Sentiu e concluiu. Mas emoção não é comando. Emoção é sinal. Ela merece ser ouvida, mas não idolatrada. Merece ser percebida, mas não automaticamente seguida. Quando você aprende isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser governado por cada estado passageiro e começa a construir uma relação mais sábia com o que sente. E isso passa por uma habilidade muito simples e muito poderosa: pausar. Parece pequeno, mas muda destinos. Antes da resposta, um intervalo. Antes da interpretação definitiva, um respiro. Antes de transformar desconforto em conflito, uma observação honesta. O que exatamente isso tocou em mim? Foi o fato presente ou uma dor antiga que despertou? Foi a atitude do outro ou a narrativa que comecei a montar sobre ela? O que está sendo ameaçado aqui? Meu valor real ou alguma necessidade antiga de aprovação, controle, reconhecimento? Perguntas assim devolvem profundidade à experiência. Porque muitas vezes você descobre que não estava reagindo ao que aconteceu, mas ao que aquilo simbolizou dentro de você. Não era a crítica, era o medo de não ser suficiente. Não era o silêncio, era a sua história com abandono. Não era o atraso, era a sensação de não ser importante. Quando isso fica visível, a reação deixa de ser destino inevitável e começa a se revelar como padrão emocional. E padrões podem ser transformados. Outra coisa que destrói a paz é a fantasia silenciosa de que o mundo precisa cooperar com suas expectativas para que você possa permanecer estável. Muita reação nasce dessa crença. As pessoas deveriam ser mais maduras, mais delicadas, mais coerentes, mais conscientes, mais justas,
E sim, seria ótimo. Mas a vida não será organizada segundo a sua sensibilidade. As pessoas continuarão falhas, às vezes distraídas, às vezes contraditórias, às vezes secas, às vezes injustas, às vezes limitadas. E você também será, em alguns dias. A paz adulta não nasce da esperança de que todos se comportem como deveriam. Ela nasce da capacidade de conviver com a imperfeição sem se tornar prisioneiro dela. Não para aceitar tudo, mas para não fazer da falha inevitável do mundo uma prisão constante para o próprio coração. Um atraso nem sempre é desrespeito. Um silêncio nem sempre é abandono. Uma divergência nem sempre é ataque. Um limite nem sempre é rejeição. Às vezes é apenas a vida acontecendo fora da sua leitura habitual. Existe também uma dimensão mais profunda e menos visível desse tema. Algumas pessoas reagem a tudo porque, no fundo, não sabem o que fazer com o vazio quando não estão reagindo. O conflito virou ocupação. A indignação virou combustível. A ruminação virou companhia. A mente se acostumou tanto ao ruído que o silêncio parece desconfortável. Não ter algo para resolver, mastigar, interpretar, responder ou prever gera estranhamento. E então a pessoa continua reagindo, não apenas porque foi provocada, mas porque a agitação se tornou seu estado familiar. Isso é mais comum do que parece. A gente que não sabe mais repousar na própria presença precisa sempre de algum atrito interno para se sentir ocupada por dentro. Por isso, recuperar a paz não significa apenas controlar melhor as respostas. Significa também aprender a habitar o silêncio sem ansiedade. Aprender a ficar consigo mesmo sem precisar transformar tudo em urgência emocional. Aprender a existir sem guerra contínua. Talvez seja por isso que tanta gente chega ao fim do dia com uma exaustão que ninguém vê. O desgaste foi interno. Foi responder mentalmente às cenas passadas. Foi refazer diálogos. Foi imaginar o que o outro quis dizer. Foi antecipar críticas, se defender de ataques futuros, reviver mágoas, discutir em pensamento. Foi lutar com fantasmas. E nesse processo a vida real vai escapando. A pessoa já não percebe o que tá bom. Não saboreia o que é simples. Não está inteira em lugar nenhum. Não entra de verdade no café da manhã, na conversa, no abraço, na caminhada, no silêncio do fim da tarde. Porque está sempre um pouco ocupada demais reagindo. E aqui há uma perda enorme. Reagir a tudo não rouba apenas paz. Rouba a presença. Rouba a beleza. Rouba a gratidão, rouba a possibilidade de estar realmente vivo no momento em que está vivendo. É por isso que proteger a paz é uma decisão tão séria. Não é luxo espiritual, é uma necessidade para viver com sanidade. Quando você começa a se perguntar a quem e a que tem entregue sua paz com tanta facilidade, algo dentro de você desperta. Porque em muitos momentos você percebe que a está trocando por coisas muito pequenas. Uma opinião alheia, uma expectativa frustrada, um gesto atravessado, um mal-entendido, uma necessidade infantil de corrigir tudo, uma vontade automática de responder. E paz é valiosa demais para ser entregue assim. Sem paz você perde clareza, sem paz perde discernimento, sem paz até o que é bom deixa de ser plenamente sentido. A mente perturbada não consegue escutar a vida, só consegue reagir a ela. Talvez a pergunta mais importante seja justamente esta: isso realmente merece a minha paz? Essa pergunta organiza o caos. Ela devolve proporção às coisas, porque a maior parte daquilo que esgota, as pessoas não merecem o preço que cobra. Só que, quando não se reconhece o valor do próprio centro, qualquer estímulo recebe autorização para entrar e mandar. E isso precisa mudar. Nem tudo mais pode ter livre acesso ao seu interior. Nem toda energia estranha precisa ser acolhida. Nem toda provocação merece palco. Nem todo incômodo precisa virar assunto longo dentro da sua cabeça. Nem toda emoção será obedecida. Nem todo pensamento será acreditado. Essa é uma decisão íntima, mas poderosa. Talvez ninguém veja, talvez ninguém aplauda, mas a sua alma sente a diferença. É claro que esse amadurecimento não acontece do nada. Haverá dias em que você ainda vai reagir como antes. Haverá momentos em que o velho impulso parecerá mais forte. Haverá recaídas, respostas precipitadas, interpretações rápidas, noites em que a mente correrá mais do que deveria. Mas isso não invalida o caminho. Paz profunda
não é fruto de perfeição instantânea, é fruto de retorno. Retorno à respiração, ao discernimento, ao corpo, à consciência. Retorno à pergunta certa, antes da ação errada. Retorno ao próprio centro quando o mundo tenta arrasta-lo para fora desse. O importante não é nunca mais se perturbar. O importante é começar a se perturbar menos, por menos tempo, com menos obediência ao impulso. É perceber que certas coisas que antes destruíam seu dia, agora apenas tocam a superfície. É notar que situações que antes tomavam horas, agora passam em minutos. Isso já é crescimento real. Isso já é liberdade em construção. Há um sinal muito bonito de maturidade emocional. É quando a pessoa continua sentindo, mas já não se perde na mesma medida. Ela ainda percebe a crítica, ainda se entristece com algumas coisas, ainda se frustra, ainda sente raiva às vezes, mas a emoção não ganha a casa inteira, não ocupa todos os cômodos. Entra, é reconhecida e depois vai embora. Ela já não vira identidade, já não vira narrativa total, já não vira sentença sobre a vida. Esse é o ponto. O objetivo não é virar pedra, o objetivo é se tornar profundo. Como um rio que pode até se mover na superfície, mas guarda uma profundidade que o vento não alcança com facilidade. Quanto mais fundo você se torna, menos as pequenas agitações decidem quem você é. E isso vale também para a forma como você se trata. Porque algumas das reações mais destrutivas não acontecem diante dos outros, mas dentro do próprio diálogo interno. Há pessoas que reagem a si mesmas o tempo todo com dureza, crítica, desprezo e impaciência. Erram e se atacam, cansam e se julgam, sentem medo e se chamam de fracas. Tropeçam e transformam isso em prova de inadequação. Esse tipo de reatividade interna também destrói a paz. Talvez até mais do que as reações voltadas ao mundo, porque ninguém encontra serenidade sendo espancado pela própria voz interior. Paz não é só não reagir demais aos outros. É também parar de reagir violentamente ao próprio processo humano. Você pode ser responsável sem ser cruel. Pode corrigir-se sem se humilhar. Pode amadurecer sem transformar cada falha em condenação. No fundo, o grande erro que destrói sua paz é viver como se tudo tivesse o direito de definir você. Como se cada frustração pudesse dizer quem você é. Como se cada silêncio pudesse determinar seu valor. Como se cada crítica precisasse entrar no centro da sua alma. Mas não precisa. Nem tudo merece esse poder. Nem todo ruído é chamado. Nem toda tensão é destino. Nem toda contrariedade é grande o suficiente para ocupar o seu espírito. Há uma liberdade imensa em deixar de estar tão disponível ao caos. E essa liberdade é treinada no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos segundos em que você decide não responder no impulso, não acreditar imediatamente em toda a interpretação, não transformar todo o desconforto em emergência. Então, da próxima vez que algo tentar arrancar você de si, não se mova tão rápido. Observe primeiro, perceba o corpo, note a respiração, dê nome ao que sente. Pergunte o que realmente foi tocado aí dentro. Pergunte se isso precisa mesmo entrar no centro. Pergunte se a sua paz vale menos do que esse impulso momentâneo. Em muitos casos, você vai descobrir que não. Vai perceber que aquilo parecia gigante apenas porque encontrou em você um terreno acostumado a se incendiar. E pouco a pouco, esse terreno pode mudar, pode ficar mais lúcido, mais ventilado, mais espaçoso, mais sóbrio, pode deixar de pegar fogo por qualquer centelha. E quando isso começa a acontecer, a vida continua imperfeita, mas você já não desmorona na mesma velocidade. O mundo continua fazendo barulho, mas já não encontra dentro de você a mesma porta escancarada. As pessoas continuam sendo humanas, mas você para de exigir delas o dever de sustentar sua estabilidade. E aí uma força nova aparece, não a força barulhenta de quem sempre responde, sempre rebate, sempre prova, sempre se defende, mas a força silenciosa de quem permanece, de quem sente sem ser dominado, de quem observa sem absorver tudo, de quem atravessa o dia sem entregar sua paz em troca de cada pequeno atrito. Isso é sabedoria prática. Isso é maturidade espiritual. Isso é cura acontecendo de maneira real. Talvez hoje seja um bom dia para fazer esse compromisso consigo mesmo. Não o compromisso impossível de nunca mais se perturbar,
mas o compromisso mais verdadeiro de proteger melhor o próprio centro, de não oferecer mais sua paz em sacrifício por coisas pequenas, de não interpretar tudo pelo pior ângulo, de não responder toda provocação, de não tratar toda emoção como verdade absoluta, de não permitir que o mundo alugue seu interior sem critério, porque a sua paz merece mais respeito, merece mais zelo, merece mais consciência. E quando você começa a viver assim, percebe que a serenidade não chega quando o mundo finalmente se comporta do jeito que você gostaria. Ela chega quando você aprende a não se ajoelhar diante de tudo. Ela chega quando você escolhe com mais sabedoria o que realmente merece sua energia. Ela chega quando você entende que a verdadeira liberdade não é controlar o que acontece, mas não ser governado por tudo o que acontece. E talvez seja exatamente isso que sua alma estava tentando aprender há tanto tempo, que força de verdade não é reagir a tudo, mas permanecer inteiro diante de muita coisa.